Pessoal, só um recado rápido para todos vocês que são inscritos no canal, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, aproveite e se inscreve também, tá? Só para ficar claro uma coisa, o meu canal, ele não tem como objetivo a polêmica, tá certo? Eu fundei o canal aqui, eu comecei o canal para falar sobre a tradição reformada, especialmente, não é sobre a tradição reformada confessional mesmo, né? A de verdade, tá? Então esse é o foco, certo? Às vezes, quando alguém pergunta alguma coisa, eu respondo, né? Então já tive que responder, né, a pessoas de outros credos, de outras tradições cristãs, católicos romanos e outros também, o que para mim não é problema. Eu procuro responder sempre de maneira respeitosa essas pessoas. Não é? De vez em quando eu faço um vídeo aí um pouco engraçado, embora eu diminuir isso, né? Porque eu percebi que alguns irmãos acabam meio que se ofendendo, achando ruim, sendo que quem tem feito a palhaçada e a comédia são aqueles que são falsos profetas e ficam com palhaçada aí no meio das igrejas. Eu só estou rindo, não é, da palhaçada deles. Mas eu resolvi parar um pouquinho com essa questão das piadas nesse sentido. E também porque o foco do canal realmente é explicar sobre tradição reformada. Então, às vezes os inscritos podem discutir, quem está chegando agora viu algum vídeo e resolveu responder. Para mim é tranquilo, eu não tenho problema nenhum com isso, né? A pessoa pode questionar, dizer, olha, pastor, eu discordo, assim, assim, assado, né? Eu penso que é assim, eu sou católico romano, então eu sou luterano, eu sou anglicano, eu sou, sei lá, pentecostal, não importa. Eu vou respeitar, né, cada tradição, cada segmento, certo? E vou responder se a pessoa questionar. Mas quando os próprios inscritos começam num debate, e às vezes até ultrapassando, né, extrapolando um pouquinho a maneira de falar, digamos assim, eu não vou entrar no meio, tá? Então o meu objetivo aqui não é polêmica, eu não vou ficar fomentando isso não. Então eu não vou jogar lenha na fogueira, de jeito nenhum, certo? Eu já falei isso em alguns vídeos e eu vou pontuar. Eu não sou o dono da verdade, certo? Eu creio, segundo a doutrina das igrejas reformadas, certo? Então eu tenho convicção e é claro que eu preciso defender a minha bandeira. Não estou dizendo que isso é uma coisa bonita. Quem dera, não é, que não houvesse divisão na Igreja de Cristo, na Igreja enquanto instituição humana, que não houvesse nesse sentido, né? Me perdoe pela expressão, instituição humana quando estou falando de congregação, estou falando de a Igreja de Cristo é a instituição divina, né? Foi ele que instituiu. Eu estou falando sobre congregação ou até denominações, digamos assim. Não é? Infelizmente, esse tipo de coisa acontece e isso só testemunha de maneira muito negativa sobre nossas fraquezas. Então, quem dera que não fosse assim, certo? Mas como a religião cristã, ela é uma religião de fé e, portanto, de fé de verdade, eu digo, tá? Não é de crendice, não, é de fé. E, portanto, de consciência, não é? Infelizmente, devido às nossas fraquezas, essas divisões acontecem. Então, eu vou defender a minha bandeira como cristão reformado, mas eu não vou tratar, não é, as demais tradições cristãs como sendo tradições diabólicas. Não é? Eu não tenho, sei lá, eu acho estranho isso. Né? Eu acho estranho. Eu vou dizer que está errado, claro. Olha, eu não penso que seja assim, eu penso que assim está errado, mas é desse jeito que eu vou falar, tá bom? Jamais eu vou ficar com esse ataque ou então essa divisão que acontece, né? Eu acho muito estranho isso, tipo, é, quando pessoas ficam questionando, porque é mais ou menos assim, eu sou um cristão reformado, então boa parte dos evangélicos no Brasil, eles não sabem o que são as igrejas reformadas, assim como não sabem o que são as igrejas luteranas, assim como não sabem o que são as igrejas anglicanas, por exemplo, e acham né, que o mundo se resume a denominações evangélicas. Batistas, batistas renovadas, Assembleias de Deus, Igreja Pentecostal, não sei das quantas, igrejas neopentecostais, acham que o mundo não é isso. Isso pode ser até digamos assim, um contexto evangelical, certo? Mas não diz respeito à tradição geral, não é cristã, que na verdade é bem variada. E você tem muita confessionalidade, você tem muita tradição. Não é? Eu não preciso mencionar nem as igrejas ortodoxas nem a igreja católica romana, que são as mais antigas, mas você tem, por exemplo, os luteranos também, que são bem tradicionais, você tem os anglicanos e assim por diante. Né? Até arminianos, como por exemplo as igrejas metodistas, né? Eles também são bem tradicionais. E temos as igrejas reformadas, tá? E você tem simpatizantes também. Eu sempre vou tratar como simpatizantes. São igrejas evangélicas que subscrevem os 5 pontos do calvinismo, né? Então, para mim, são simpatizantes do calvinismo, não são igrejas reformadas mesmo. Mas eu respeito todas, tá? Todas. E qualquer um que fizer pergunta, se eu souber responder, eu respondo. Se não,
Ou até já aconteceu, né? Até luteranos me corrigiram aqui, tranquilo. Ou até batistas, né? Que se chamam de reformados. Veja, eu nunca vou aceitar batista reformado como eu falo reformado em respeito às igrejas reformadas, tá? Porque são coisas diferentes. Mas eu os respeito, já fui corrigido por eles, então assim. Quando eu comento alguma coisa, não é baseado em livros que eu li, às vezes que não são de autores, não é daquele próprio segmento, mas são de autores evangélicos comentando, não é, aqueles outros segmentos, e aí eu posso cometer um equívoco. E para mim não tem problema nenhum quando uma pessoa, um irmão, sei lá, vem aqui e fala, ó, pastor, não é assim, não é assim não, tá? Então isso é um conceito mais filosófico, não é exatamente isso que nós queremos dizer. Então tudo bem, tranquilo, 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 eu não vou fazer briga com ninguém por conta disso. Porque o objetivo do canal é esse, meu objetivo aqui é esse, é expor aquilo que eu creio e às vezes por conta de eu tenho que fazer comparações e quando eu fizer comparações que eu errar nas comparações, todos aqui, todos os irmãos têm condições plenas, não é, de poder vir aqui e discordar ou então dizer que eu errei nisso, que eu deveria ler tal material, fazer indicações de livros, isso é muito bom. Eu acho que é bom aprender nesse sentido, tá? Não confunda isso com o ecumenismo, porque eu sou uma pessoa totalmente anti-ecumênica nesse sentido. Para mim, as cercas têm que estar de pé. Então eu respeito cada tradição cristã, mas para mim tem que ficar muito claro. Não é? A linha não pode ser tênue, não. Tem que ser muito clara. Pode dizer bem assim, olha, meu limite é aqui. Daqui para lá são vocês. Entendeu? Isso para mim tem que ficar claríssimo, porque se eu estou falando de confissão de fé realmente, não é? Então eu tenho que defender aquilo que eu realmente entendo que é a palavra de Deus, ou nesse sentido, como se explica corretamente a palavra de Deus. Mas mesmo assim, eu falarei das demais tradições com respeito, tá? Então, eu não vou entrar em polêmica jamais aqui no canal. Então, se os inscritos discutirem, debaterem, ficarem, sei lá, um pouco alterados, é problema de quem está debatendo. Eu não entro nesse meio, tá bom? Esse não é o meu objetivo. Deve ter canal aí apologético aqui, não é, que fala sobre calvinismo. Aproveitem lá, conversem com eles, não é? Também se inscrevam no canal deles e vão lá na parte do debate. Não é o meu caso aqui, beleza? Muito obrigado aí pela paciência de vocês. Aproveitem o conteúdo, aprendam, tá bom? Se tiver dúvidas, perguntem, certo? E continuem apoiando o canal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Valeu.